está em casa agora, que sentou, que se programou, que gerou expectativa para esse momento, onde nós estaremos mais uma vez unidos com o mesmo propósito, cultuando ao Deus vivo, poderoso, que é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Amém? Quero dar boa noite a você, dizer que é muito bom estar aqui, mesmo não estando vendo vocês, sei que vocês estão aí do outro lado, sei que vocês vão assistir em algum momento, né? Mas quero dizer que hoje eu comecei gerando expectativa para o momento em que nós estaremos todos juntos no nosso templo. Amém? Eu fechei meus olhos e comecei a lembrar de cada momento que a gente passou ali. Comecei a lembrar como é gostoso quando a gente está junto, quando a gente pode levantar as mãos, quando a gente pode compartilhar da mesma unção, quando a gente pode juntos adorar e orar. É momentos preciosos e eu sei porque sei que tudo isso está caindo por terra. De uma forma que nós temos nos colocado na brecha, temos nos posicionado, declarando tudo isso passando, a igreja se levantando, nós podendo voltar a adorar juntos, no mesmo tempo, agora muito mais fortes, porque ninguém vai voltar como era. Nós iremos voltar mais convictos, mais fortes, tendo a certeza que Deus reservou um tempo precioso para a gente. Amém? Eu fiquei hoje o dia todo meditando sobre tudo que o Senhor designou para a gente. E eu fiquei trazendo à minha memória o quanto Ele é maravilhoso. Né? Lembrei de cada irmão que nós temos, de cada família que nós visitamos. Tirei um tempo de oração e Deus só falava uma coisa: acelerando no sobrenatural. Vai ser uma estação de aceleração, uma estação de crescimento, uma estação de avanço. Aonde você estiver, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema, olhe para o autor e consumador da tua fé. Não fica focado naquilo que tira você da presença de Deus, daquilo que faz com que você muitas vezes fique pensando em coisas que não vai edificar a sua fé. Quando esses pensamentos, quando essas sugestões começarem a chegar, levanta as suas mãos, rende graças e começa a falar aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Quando a gente fala que é para guardar no coração toda a palavra vinda de Deus para nós, amados, é para a gente segurar essa palavra. E em dias que chegam sugestões vindas do inferno, a gente responde com a palavra de Deus e trazendo à memória tudo que o Senhor falou. O que Deus falou a seu respeito? O que foi que o Senhor disse que você seria, que você iria fazer? E eu tenho certeza que os projetos e os planos de Deus para mim e para a sua vida são muito maiores. Eu tenho plena convicção que o que Deus chamou você para fazer, ninguém mais poderá. Você é único, você é escolhido, você está em Cristo preservado, suprido, você é sarado. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito. Eu sei que o Senhor tem levantado uma geração de adoradores, uma geração de pessoas que irão dia após dia viver o extraordinário de Deus. Você que está aí agora, gera expectativa. Eu quero convidar você para orar, mas eu não quero que você seja espectador da minha oração. Eu quero que você se levante com ousadia, com intrepidez e comece a declarar aquilo que está no seu coração. Seja sincero, você e Deus. Comece a gerar expectativa não nas coisas daqui da terra, mas nas coisas do alto, que nunca nos decepcionam. Comece a fazer com que o ambiente à sua volta transborde o amor de Deus. Comece a atrair as coisas que estão disponíveis, porque, amados, tudo que a gente tem está na região celestial. Mas quantos sabem que nós temos acesso a trazer de lá para a terra? E hoje nós podemos usufruir de coisas que antes imaginávamos só poder usufruir do céu. E hoje a gente sabe que podemos usufruir aqui. Então eu quero convidar você para se envolver nesse momento. A gente vai estar soltando um louvor. Então fica gerando um ambiente de oração. Vai conduzindo aí a tua casa, a tua família, para juntos nós podermos orar e adorarmos a esse Deus que é tão maravilhoso, que tem nos fortalecido, que tem nos dado direções específicas. Começa a dizer aquilo que você quer viver. Não fala o que você está vendo. É o que você quer viver. A fé, ela não nega circunstâncias, mas ela tem poder e autoridade para transformar. E é isso que eu e você iremos fazer. E, amado, se você também já cansou de cultuar Deus através de um celular,
através de toda a internet, que é bênção para alcançar outras pessoas, mas para o povo de Deus sempre falta da comunhão, do junto. Começa a declarar esse vírus caindo por terra. Começa a declarar as coisas se ajustando, não só como na sua casa, mas como um todo, no seu país, no seu estado. Ora pelas suas autoridades, ora pelas pessoas que te cercam. Declara no teu bairro a paz que excede entendimento. Você é um agente transformador aí. Deus quer te usar como canal. Então, levanta agora onde você está, se envolve. Você não está se envolvendo por minha causa, por causa do pastor, você está se envolvendo porque existe um Deus que tem expectativa na sua vida. Existe um Deus que tem expectativa em você. Então, nesse momento, fecha teus olhos. Se envolve com louvor, eu queria estar dando para você ouvir aí da sua casa. Se envolve com louvor e vai declarando, vai gerando legalidade para o céu agir na terra. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos e com a autoridade que o Senhor Jesus nos delegou, nós queremos, Pai, declarar falência de todos os planos do Satanás sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas, do nosso bairro, do nosso país, da nossa nação, Pai. Nós queremos declarar falência de tudo aquilo que veio para roubar a nossa paz, para tirar a gente do propósito de Deus. Eu declaro, Pai, nossa mente, nosso coração cativa a Tua palavra, que cada dia nós iremos aprender e praticar aquilo que aprendemos, Pai, com a nossa vida, sendo exemplo, para que outros possam Te conhecer, para que outros possam sentir o desejo de viver a verdadeira palavra. Pai, nós cremos, Pai, no amor transformador. Nós cremos no avivamento que está para acontecer, que vai fazer com que multidões te aceitem e te reconheçam como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós cremos em uma estação de avanço, de aceleração poderosa, Pai, para fazer coisas infinitas, para fazer superabundar a Tua vontade. Pai, nós declaramos, Pai, tudo aquilo que foi influência do maligno caindo por terra na vida dos meus irmãos. Que cada lar seja preservado, seja guardado, seja suprido com a Tua palavra, Pai. Porque quando nós temos a palavra no nosso coração, transborda em nós a vontade e a convicção de viver e fazer aquilo que o Senhor nos determinou a fazer. As circunstâncias não mudam quem eu sou por dentro, porque em Ti eu tenho a paz que excede todo entendimento. Em Ti eu sou filha, eu sou amada. Em Ti eu sou próspera. Em Ti eu tenho tudo que eu preciso. E dia após dia temos experimentado as direções divinas. Temos experimentado o favor de Deus sobre as nossas vidas. E temos a plena certeza que dia após dia a Tua palavra em nós vem transformando, vem gerando em nós expectativa para níveis mais altos, para níveis superiores. E nós declaramos, Pai, uma igreja forte, uma igreja que vai avançar, uma igreja que entende quem é em Cristo, uma igreja que não vai parar diante das circunstâncias, uma igreja pegando fogo, igreja que vai ter sede de vidas, igreja que vai avançar no poder e na autoridade que o Senhor delegou. Você que está em casa agora, se envolve com a palavra de Deus, se envolve com esses momentos de oração. Eu creio, amados, que Deus está transformando esse tempo. E a comunidade cristã vivendo pela fé não será a mesma. Não será. Voltaremos muito mais fortes, muito mais convictos da palavra de Deus. E vivendo coisas extraordinárias, porque, amados, é muito bom ouvir testemunho. Mas melhor ainda é viver a experiência em seu testemunho. Melhor ainda é você poder se deleitar na presença de Deus, é você poder viver nele coisas que você poderia ter ouvido, mas você decidiu viver. Você decidiu fechar a porta do seu quarto e se deleitar na presença de um Deus que vai te envolver com um amor tão profundo, um amor tão grande, que vai te fazer compreender os planos dele para você. Quando você passar a se conectar mais com Deus, a orar mais, você vai passar a pensar como Deus pensa. E quando nós pensamos como Deus pensa, a gente só pensa em soluções de problemas, porque Deus nos ungiu para solucionar. Nós iremos estar pensando em como melhorar para que os meus irmãos
vivam coisas extraordinárias. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa, quando nós nos aproximamos de Cristo, a gente passa a pensar mais nos outros e deixa mais de lado o nosso eu tenho, eu preciso. É sempre pelo outro, porque o amor ele vai transbordando e quando ele transborda, eu quero alcançar outras pessoas. Você passa a não se preocupar mais com as suas coisas porque você entende que as suas coisas Deus está cuidando. E você que escolhe, você prefere cuidar ou prefere que Deus cuide? Eu escolho que Deus cuide das minhas. Então, amado, se envolve com a palavra, se envolve com esses momentos, gera expectativa, vai compartilhando esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. O nosso intuito é que o maior número de pessoas que hoje não frequentam nenhuma igreja, que estão afastadas, possam ouvir a palavra de Deus e possam sentir Ele chamando elas de volta. Porque o Senhor ele está levantando um povo que vai desfrutar de uma colheita abundante. Amém? Sobre a mim e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados. Graças e paz. Como é que vocês estão? Aleluia. Vocês estão com a expectativa do que Deus tem para fazer na sua vida nessa noite? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero falar hoje à noite sobre oração para estimular você nesse período em que o mundo tem cantado crise e noticiado sobre crise, para falar um pouco sobre oração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos nós, quando falamos de Lucas 11, lembramos de outras passagens, de versículos seguintes, mas esquecemos que antes de Jesus falar sobre a oração, ele estava orando. Amém? E isso demonstra que Jesus ele tinha uma experiência na oração. E experiência na oração fortalece você para momentos de dificuldade, para momentos de adversidade. Te fortalece, querido, para entender os propósitos de Deus e captar aquilo que Deus está falando para você nesse tempo e para essa geração. Aleluia. Lucas 11, versículo 1, o evangelista diz o seguinte: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Amém? Feche seus olhos onde você está. Eu quero que você ore pela palavra que vai ser ministrada. Pai, eu te rendo graças pela palavra ministrada nessa noite. Que possa trazer entendimento aos simples, que possa trazer conhecimento das Escrituras para nos firmar nas verdades. Que possamos acolher essas verdades com mansidão e com integridade de coração. Que possamos não somente ser ouvintes, negligentes, mas operosos praticantes da verdade. Pai amado, me concede graça no ensino da tua palavra, para que aqueles que estão nos ouvindo possam ter os seus olhos iluminados e aquilo que tem deixado eles apreensivos possa ser retirado do coração deles e que eles possam estar com suas mentes alertas e com seu espírito aguçado para a palavra que vai ser ministrada. Eu te rendo graças no nome de Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 11, você vai perceber que nos versículos seguintes, Jesus vai trazer entendimento sobre oração e vai ensinar alguns princípios acerca de oração. Mas no versículo 1, é nesse versículo que eu quero ressaltar e abrir os seus olhos para isso.
fala que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Isso remete que Jesus, na sua forma humana, ele tinha uma vida de oração. Nós vemos em outras passagens bíblicas que Jesus estava orando. Horas antes da sua crucificação, Jesus estava orando. Ele estava sempre envolvido em oração. Jesus, toda vez que exercia seu ministério, ensinando a palavra e curando, ele antes construía e se estabelecia em tempos de oração. Jesus ele se retirava de perto dos discípulos para orar. Isso mostra também que oração não pode ser feita de qualquer forma e não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser feito de forma... Você tem que construir um ambiente para que você tenha momentos de oração. Amém? Isso mostra também que aquilo que te distrai, querido, te tira do lugar de oração. E eu preciso, e você precisa, construir esse ambiente de oração para que coisas passem a acontecer. Nós desejamos muito ter fé como muitos homens que passaram pela história da igreja. Às vezes nós queremos exercer nosso ministério de forma intrépida, ousada, mas esquecemos de princípios básicos para uma vida cristã. Certa vez eu estava assistindo um jornal falando sobre esporte e durante esse período lá que estava passando esse jornal, disse que o treinador estava treinando com o time fundamentos. Sabe? Não, e aquele repórter estava dizendo que não adiantava eles treinarem jogadas novas se os fundamentos não estivessem bem estabelecidos. Muitas vezes, dentro de nós, alguns princípios e algo que é básico na vida do cristão não está muito bem estabelecido e acaba causando um naufrágio na fé. Muita gente se preocupa em saber de detalhes das Escrituras, mas desconhece princípios básicos. Não dá, querido, para vocês nadar em mar profundo sem sair da praia. Então, nós precisamos estabelecer, debaixo de princípios da palavra de Deus. Precisamos nos estabelecer debaixo de oração e palavra. Oração e palavra. Oração vai te colocar, querido, em o teu espírito em movimento. E esse princípio de espírito em movimento te fará, querido, entender e perceber coisas que estão para acontecer. Às vezes achamos que somente aquele irmão que tem um chamado um pouco para trazer palavras de conhecimento, para trazer profecia, é aquele que tem percepção espiritual para coisas que vão acontecer. Mas a Bíblia nos mostra que quem tem uma vida de oração também pode viver experiências desse tipo. Eu não estou negligenciando a necessidade do ofício do profeta dentro da igreja. Mas o que eu estou atentando para você, querido, é que você, entendendo esse princípio, te fará não ser guiado por palavras de homens, mas sim vai estar muito bem estabelecido dentro de si, em conhecimento, ao ponto de ter experiências com Deus. Você está comigo? Aleluia. Em Mateus 6, eu estou montando aqui um pouco da administração com vocês, amém? Em Mateus 6, versículo 9, tem momentos que Deus ele vai nos trazer uma palavra para você, inspirada. Opa, Mateus 6, 9. Você achou? Amém. Diz o seguinte:
Portanto, vos orareis assim. Sabe, querido, que Jesus ele está nos ensinando a orar. E ele vai estabelecer princípios para a oração. O que eu também acho interessante que é a oração, ela é algo para se aprender. E eu acho interessante que a oração não é algo para se aprender de qualquer forma. Oração é algo para se aprender com experiências. Eu posso dar aqui para você, querido, ponto a ponto de como fazer uma oração. Mas você não vai ser alguém expert em oração sem viver oração. Aqui eu posso também falar como andar de bicicleta. Dizer que o princípio para andar de bicicleta é pedalar. Para alguém que já anda de bicicleta, esse princípio é simples. Para ele é muito comum isso. Dizer que se você parar de pedalar, você irá cair da sua bicicleta. Para alguém que já anda de bicicleta, isso é normal. Isso já está estabelecido dentro dele. Mas, no que diz respeito à experiência, aquela pessoa que está ouvindo a dinâmica de andar de bicicleta não vai fazer tanto sentido. Da mesma forma, orar, lermos repetidas vezes versículos como o do Pai Nosso aqui, que a gente chama de oração dominical em algumas versões da Bíblia, você não vai ser um expert em oração. O que vai te dar experiência, que vai te deixar sábio na oração, é momentos de oração. Por que eu estou falando de momentos de oração? Porque nós estamos vivendo momentos, querido, em que tem nos requerido períodos de oração para vermos manifestações de Deus na terra. Durante muitos anos, Deus tentou agir e a igreja negligenciou a oração. Então, acabou não se havendo uma ação completa de Deus por meio da igreja por falta de oração. Oração te dá, querido, dá a Deus legalidade para agir através de você nesse tempo. Na oração, você traz o tempo de Deus para a terra. Na oração, se você ver, vai trazer o céu para a terra. As leis, a cultura e aquilo que rege o céu vai descer na terra. E aquilo que você precisa vai estar em conexão com você. Paulo diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso, para todos nós, é motivo de darmos gritos de júbilo e exaltarmos. Mas, sem entendermos que para se manifestar aquilo que já é nosso no céu, é preciso que eu tenha uma conexão de oração. Com a oração, eu me conecto com aquilo que eu preciso. Na oração, eu me conecto com Deus. E essa conexão que eu faço com Deus traz aquilo que eu estou necessitando no momento. Alguém que tem uma vida bem estabelecida em oração, não fazendo vãs repetições, não falando por falar, mas uma experiência constante de oração, não tem necessidade. Por quê? Porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque sabe que ele está suprido em Cristo Jesus. Ele não se abala com dores no corpo. Porque ele sabe que em Cristo, pelas suas chagas, fomos sarados. A oração te dá, querido, experiência de manifestar a palavra na sua vida. Na oração, você deixa de ser apenas alguém que está lendo a palavra
para viver a palavra. Na oração, te coloca como personagem da palavra. Amém? Se você vê a história dos homens do Antigo Testamento, se você vê a história dos apóstolos e da igreja, você vai ver que houve oração envolvida. Quando a oração se envolvia, acontecia uma intervenção divina. A Bíblia fala que Elias subiu para orar. E por que Elias orava? Porque ele queria chuva. Pastor, é algo natural. Sim, é algo natural. A natureza produz chuva. As estações do ano estão ali para trazer chuva, para trazer sol. Isso são coisas naturais. Mas Elias precisava chuva para agora. Então ele precisava entrar numa dimensão aonde Deus atraía as coisas para o agora. Ele precisava entrar numa dimensão onde as coisas acontecem agora. Então ele precisava entrar numa dimensão de oração. Elias era tão consciente daquilo que ele orava, e essa consciência vem, querido, por experiência em oração. O problema é que a gente ora, as coisas não acontecem e deixamos de orar. Eu não estou falando para você ficar pedindo repetidas vezes a mesma coisa. Eu estou falando para você se envolver com Deus ao ponto de você estar convicto que uma vez pedindo, Deus dá. A sua fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas o que faz ela borbulhar dentro de você é a oração. Porque a oração traz o Espírito para a palavra. Amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Aleluia. Então eu preciso construir um tempo de oração com Deus. Jesus, se você fizer uma análise de Jesus, você vai ver que ele era Deus. Você vai perceber que dentro da Trindade, ele era a palavra de Deus. Aleluia. Mas, em carne, ele orou. A Bíblia diz que você nascendo de novo, você se torna um só espírito com Deus. E uma vez que você se torna um só espírito com Deus, fala de aliança e de unidade. Ele também fala que pode andar dois se não houver concordância. Mas sabe que quanto mais eu me envolvo na oração, mais meu espírito está consciente dessa conexão. E quanto mais eu estou consciente desta conexão, mais eu vou me envolver com as coisas de Deus. Amém? Eu quero te dizer algo. Certo homem de Deus, ele foi questionado sobre o que era mais importante, a palavra ou a oração. Ele disse, o que seria mais importante, a asa direita de um pássaro ou a asa esquerda? Ambas são importantes para que o pássaro possa voar. Um pássaro com uma asa apenas, ele não consegue voar. Eu, apenas com conhecimento teórico da palavra, não vou poder viver o extraordinário de Deus. Da mesma forma, eu não posso viver o extraordinário de Deus somente com oração. Eu me exponho à palavra e me exponho à oração. Eu me exponho à palavra e me exponho à oração. Eu oro e leio. Eu oro e leio. Eu oro e leio. Eu leio, eu oro. Eu quero te dizer, querido, se você quer saber como é que faz um devocional, estabeleça a mesma quantidade de tempo para o estudo da palavra quanto para você estar orando.
você vai ver que dentro de pouco tempo você vai estar envolvido com Deus durante horas. Porque o estudo da palavra vai te levar para lugares mais profundos. E a oração vai estabelecer isso dentro de você. Eu quero dizer uma coisa. É como você tirar uma foto. Na antiguidade existia um negativo. Você tirava a foto e tinha um rolozinho de filme. Quando você queria ter a foto, você precisava fazer uma revelação. A palavra, ela vai te trazer uma informação. Esse livro, na qual nós chamamos de Bíblia, tem muita informação de Deus, sobre o propósito de Deus, o que Ele tem para o homem, o que Ele fez, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Mas, quando eu abro e começo a ler, isso traz conhecimento. Mas quando eu pego esse conhecimento e mergulho em tempo de oração, traz revelação. E a revelação vai gerar em mim estruturas para viver o melhor de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia. Na carta de Paulo a Efésios. Vocês que estão nos assistindo, fala como é que está a sua conexão conosco. Se você está tendo algum problema, e hoje a gente não conseguiu fazer pelo YouTube, porque nossa conexão não estava tão boa. Amém? Pastor, pelo YouTube para mim fica melhor para assistir. Eu entendo que... Mas eu também entendo que se tivesse caindo, travando, você não iria conseguir assistir muito bem. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 15. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de viver. Não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as coisas, todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com músicas. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido, eu acho interessante que parece que Paulo estava escrevendo para a gente agora. Veja só. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Uau! Glória a Deus. Você tem aproveitado, querido, esse período de quarentena para se envolver com Deus? Ou você tem se envolvido com lives de cantores seculares? Ou você tem se envolvido com séries de Netflix e as demais empresas que fazem esse tipo de programa, com filmes? Eu liguei hoje aqui para casa para ter uma informação sobre algo. A voz de Bárbara estava estranha, eu pensei até que ela estava gripada. Quando ela fala, eu disse, mas por que você está com a voz assim?
Ela diz, não, porque eu estava chorando assistindo um filme muito emocionante. Um filme aí que estão falando bastante dele. E você já tem muita gente. Amém, querido? Queridos, veja só. Os envolvimentos das pessoas nesses dias maus vão determinar se você conseguiu ser sábio ou não. Eu citei esse exemplo, mas não estou dizendo que a pastora não utiliza seu tempo para outras coisas. Amém? Ela está me fuzilando aqui com o olhar. Amém? Mas o que eu estou falando é que as pessoas elas estão se envolvendo com coisas que poderiam estar utilizando esse tempo para outras. Amém? No Salmo 90, eu gosto muito de utilizar ele para quando vou falar de aniversário com algumas pessoas, quando ela está completando um ano, para trazer uma palavra para ela. Eu acho interessante que Moisés, no Salmo 90, ele escrevendo, ele diz que ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias como tu contas a eternidade. Eu não sei se você sabe, mas a eternidade não é infinito. Porque infinito começa, eternidade não começa. Amém? Talvez sua mente tenha ficado agora confusa. Mas você imagina um lugar que não tem começo e nem fim. Amém? Não é difícil de entender esse lugar? Não é difícil de compreender porque nossa mente ela é estabelecida para contar? Aí Moisés diz, nos ensina a contar os nossos dias como o Senhor tem contado a eternidade. Aleluia! Então, é muito parecido com o que Paulo está falando para os Efésios sobre ter cuidado, sobre ter sabedoria a lidar com o dia. Amém? A saber como lidar com esse tempo, com essa época. Como é que a gente precisa lidar? Paulo dá uma receita. Ele diz, aproveite ao máximo todas as oportunidades. Como eu posso aproveitar as oportunidades? Vamos ver o que Paulo diz. Não hajam de forma impensada. Pensem antes. Jesus diz, seja sagaz como a serpente e simples como as pombas. Jesus disse, certa vez falando, ele disse que o homem prudente, antes de começar a construir uma torre, ele calcula tudo o que ele vai gastar. Para que, tendo começado, não falte o material que ele precisa para construir a torre. Talvez você, querido, não tenha às vezes agido por impulso. Geralmente, pessoas que agem por impulso são pessoas inconstantes. Pessoas que dão muito de si no começo, cansam no determinado momento da caminhada. E geralmente param. Eu estava ouvindo uma ministração de um pastor falando sobre líderes da Bíblia e diz que a grande parte dos líderes fracassaram. E dentre eles, além desses que fracassaram, houveram outros que se arrastaram até o final da sua carreira. Mas houveram outros que conseguiram terminar a sua carreira debaixo de muito vigor. Isso me mostra que eu tenho que ser prudente, eu tenho que calcular aquilo. Eu só não posso calcular ao ponto de perder as oportunidades. E como é que eu consigo ter uma percepção de oportunidade? Eu oro.
Amém? Eu me envolvo na oração e uma paz de Deus vai vir até mim e vai me ser como árbitro. Na antiga aliança, os homens usavam lã. Você vê Gideão usando uma lã para saber se Deus estava no negócio. Deixa eu te dizer, nessa época, querido, o fator está dando tudo certo não quer dizer que Deus está no negócio. Possa ser que Deus não esteja. E o fator não está dando certo também não quer dizer que Deus não está no negócio. Talvez você esteja enfrentando resistência, e seja a resistência das trevas. Daniel, quando orou, passou 21 dias orando para obter uma resposta. E quando o anjo trouxe a resposta, ele disse, no primeiro dia você foi ouvido. Isso significa que Daniel já tinha uma resposta. Deus estava no negócio. Mas havia uma resistência. E Daniel precisava perseverar, precisava entrar em uma posição na qual ele resistisse à resistência. Botasse pressão na pressão. Amém, queridos? Mas, então, pastor, o que é um árbitro para mim? Para mim ter prudência, para mim saber o momento certo. Você ora e sente a paz de Deus no seu coração. Porque o seu espírito, ele está conectado com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus consulta o coração do Pai. E se ele consulta o coração do Pai, ele vai trazer ao seu espírito aquilo que o Pai está pensando em você. Isaías diz que o pensamento de Deus ao nosso respeito é pensamento de paz e não de mal, para dar um fim que desejamos. Amém? Então nós precisamos saber aproveitar as oportunidades. E a oração te faz entender e compreender quais são oportunidades. Amém? No versículo 17 diz: não vajam de forma impensada, mas antes procure entender a vontade de Deus. Abra sua Bíblia agora, lá em Romanos, capítulo 12. Vai falar sobre a vontade de Deus. Olha só, Paulo no versículo 17 falou para não agir de forma impensada. Primeiro ponto. O segundo ponto do versículo: procure entender a vontade de Deus. No capítulo 12 da carta aos Romanos, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, vírgula, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu renovo a minha mente? Eu me exponho a uma palavra. E como é que eu me torno consciente? Eu oro. Eu oro o quê? Eu tenho que orar a palavra, querido. E quanto mais eu estou consciente do que a vontade de Deus, mais eu estou pronto para experimentar e para aproveitar as oportunidades que vão ser abertas. Deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente forçando a porta que Deus fechou. Se ele abre a porta e ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém vai abrir. Amém?
Não adianta tentar forçar uma porta que está fechada. Se Deus fechou, querido, Ele está te preservando de viver danos ou de sofrer danos por tentar passar por essa porta. No meu tempo, existiam os programas que existiam a Porta da Felicidade. Existiam algumas portas. E a pessoa que participava do programa tinha que escolher qual porta atravessar. E uma vez que ele escolhesse, de forma definitiva, o apresentador abria primeiro as portas que ele não tinha escolhido, para depois abrir a que ele tinha escolhido. Por trás das portas podia haver prêmio, como não podia haver prêmio. Em algumas portas havia prêmios grandes, em outras, prêmios pequenos, em outras, não havia prêmio. Mas como é que eu sei que porta eu devo atravessar? Se aos meus olhos todas estão fechadas. Eu só posso passar e escolher a porta se eu tiver uma informação sobre aquela porta. E como eu tenho uma informação sobre aquela porta? Eu me estabeleço em um momento de oração. Deus vai me dar uma paz para passar por aquela porta. E aquilo que parecia pouco recurso, aquilo que parecia fim, aquilo que parecia fracasso, aquilo que parecia falência, porque Deus entrou com você no negócio, aquilo ali que era falência se torna sucesso. Por quê? Porque Deus entrou com você naquele negócio. E naquele lugar, você vai ter a unção necessária para fazer. Você vai ter também uma consciência e uma mentalidade diferente daquele lugar. Por quê? Porque Deus ele vai te estabelecer naquele lugar para vencer. Amém? Aleluia. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Pastor, bebedice é pecado? Sim. Glutonaria. Amém? Mas então, ele está falando aqui, não se embriagueis com vinho em que traz descontrole ou dissolução. Não sei qual versão você está lendo na sua casa. Mas aqui, se você observar, ele está fazendo uma comparação de ser cheio pelo vinho e ser cheio pelo Espírito Santo. Vinho, na antiga aliança, representação do Espírito Santo. Aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre o Espírito Santo e o vinho. Aqui, esse vinho, para o homem se embriagar, ao ponto de se embriagar, ele tinha que beber muito, porque era vinho novo. O vinho tinha que fermentar na barriga dele. Mas o interessante é o seguinte, é que ele diz que a gente deve se encher do Espírito. E como é que eu me encho do Espírito? Me envolvendo com Deus. Todas as vezes que o homem se envolveu com Deus, ele teve algo extraordinário vindo da parte de Deus. Se você analisar e você fazer uma análise fria de você dizer sim para Jesus na época que ele estava com seu ministério terreno, era loucura para algumas pessoas. Porque no princípio, Jesus era apenas um pregador que estava passando, iniciando sua carreira ministerial. Para alguns, mais um mestre. Mas, veja só, Pedro ele tem a maior colheita da vida dele, a maior pescaria da vida dele. Ele tinha tido o maior sucesso, era como se ele tivesse conseguido ganhar muito dinheiro em um só dia na Bolsa de Valores. Ele estava rico. Ele podia dizer, muito obrigado, pode seguir viagem.
Mas veja só, Jesus chama Pedro. E Pedro tem uma resposta para isso. Ele larga tudo e segue. Se você olhar a vida de Eliseu, Eliseu estava cuidando da terra e dos bois do seu pai. Elias passa, lança a capa e diz: vem e me segue. Elias, um homem que andava por toda parte com uma roupa de pele de carneiro. Pele de carneiro, gente? Vamos, universitários. Ou é pele de camelo? De camelo, eu acho. Amém? Mas o que é importante, ele era uma pessoa que andava, um profeta na antiga aliança. Se você olhar todos os profetas, você vai observar que todos os profetas eram um pouco esquisitos. Se você analisar, Elias está sozinho falando com Eliseu. Aparentemente, Eliseu ia ter que deixar de lado a empresa do pai e seguir a um profeta. Amém? Mas veja só, quando ele pensa no passado, Elias diz: queime os carros no fogo. O que é isso? Camelo. Amém? Elias se vestia com pele de camelo. Amém, gente? Então, veja bem. Aquilo que poderia parecer um certo fracasso passou a ser um sucesso. Eliseu, 14 milagres, marcado na história da Bíblia. Depois de Eliseu, se estabeleceu uma escola de profetas dentro de Israel, onde muitos profetas saíram dela. Amém? Sucesso. Teve um caminho de prosperidade. Mas se não houvesse percepção e Eliseu não entendesse que Elias era um homem de Deus, isso nunca teria acontecido. Amém? Pedro, se não percebesse que aquele homem que trouxe uma direção para ele, para o trabalho dele, era o Cristo, ele nunca teria se tornado o apóstolo Pedro. E deixa eu te dizer, às vezes você pode perceber, mas era Jesus, você sabe o final da história. Pedro não sabia. Deixa eu te dizer, antes do final da história, Pedro se deparou com aquele que ele largou tudo por conta da vida dele, morrendo. Como mais um bandido. Amém? Mas sabe, querido, que você tem agora alguém para te guiar, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, para te guiar, ele precisa te colocar no ambiente de oração. Você precisa entrar no ambiente de oração. Jesus disse que quando você vai construir um ambiente de oração, você fecha a porta do seu quarto, significa um lugar para orar. Fecha a porta do quarto e ora. Ora e ora e ora até que algo aconteça. E pode ser algo que acontece no ambiente, mas principalmente vai ser algo que acontece dentro de você. Porque algo que acontece no ambiente só te deixa empolgado. Mas algo que acontece dentro de você te deixa animado. Deixa eu te dizer uma coisa. Certa vez a Bíblia conta que Paulo estava desanimado. Apóstolo Paulo, homem cheio da palavra, homem cheio da unção, estava desanimado. Amém? Mas a Bíblia diz que Paulo estava dentro da cadeia e Jesus aparece para ele. Está no livro de Atos. E ao aparecer para ele, diz: levanta, porque ainda tem uma obra para você fazer. Amém? Jesus, entenda algo, quando Jesus surge na nossa vida, não acontece só algo externo, mas principalmente acontece algo interno.
Se não acontecer esse algo interno, querido, você vai ser mais um crente dentro da igreja desviado. Amém? Eu quero te fazer pensar. Quando isso acontece dentro de você, vai criar ânimo. Uma pessoa animada, ela motiva outras. E a motivação que você provoca nas outras pessoas te faz viver um avivamento. Muitas pessoas querem viver um grande avivamento, mas não querem ter momentos de oração. Deixa eu te dizer, avivamento não acontece simplesmente com um bocado de gente dentro de estádio de futebol. Avivamento começa dentro e torna-se externo. E para acontecer dentro, você precisa orar. Amém? Amém. E como é que eu fico cheio? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor com coração, louvando o Senhor de coração com músicas. O louvor, querido, tem a capacidade de provocar isso. Mas deixa eu te dizer, não é cantar uma música de sucesso por cantar. Não é cantar uma música que vai te fazer se emocionar simplesmente. Mas é cantar com um entendimento de adorador. Uma compreensão de que coisas estão acontecendo dentro e você precisa externar. É você começar a orar. Oh, obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque Natal não vai sofrer os danos que as pessoas têm falado. Obrigado, Pai, porque a tua unção, ela está depositada sobre a sua igreja e dentro desses dias nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Pessoas preservadas sendo salvas. E você começa a orar, e você começa a falar, e você começa a declarar, e você começa a falar da grandiosidade dele, depois de ter rendido graças a ele, e você começa a falar pelo que ele é na sua vida, e isso vai afetando você de tal forma ao ponto de um hino surgir na sua boca. E você vai começar a salmodiar. Só você e Deus. O problema é que a gente às vezes quer envolver muita gente em algo que basta envolver somente Deus. Envolva-se apenas com Deus nesses momentos. E quando você estiver dentro da congregação, com muita gente, você vai ver que o culto vai ser diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, aproveite a quarentena para gerar o culto quando estivermos todos juntos. Como assim, pastor? A gente não sabe nem o dia que vai voltar. Quando você começar a cultuar só você e Deus, de forma consistente, você vai perceber que os dias passaram, a quarentena passou, você voltou para a igreja, estamos todos congregando, está tudo acontecendo, vai ter louvor, vai ter palavra, todos nós juntos, uma unção coletiva, e você vai dizer, não é mais os mesmos cultos. Por quê? Porque você está diferente em relação aos cultos. Deixa eu te dizer, o culto ele se transforma e torna ruim ou bom por uma atitude sua, ruim ou boa. Como assim, pastor? Quando você aproveita o seu tempo, como diz aqui, e constrói um ambiente e estabelece o seu culto, iniciando da sua casa, quando você chegar lá, independente da música que cante, independente da palavra que tenha, você vai ter uma resposta vinda de Deus e você vai
vai ser o culto onde haverá adoração, unção, e você vai se envolver de forma poderosa. Agora se você passa o dia preocupado, fica reservando preocupação, série e filme. Filme, série, preocupação. Preocupação, série, filme. Série, preocupação e filme. Como é que você acha que o seu culto vai ser? Se o pastor não trouxer uma palavra de ânimo para você, o culto não prestou? Se o louvor não cantar aquilo que sua alma quer, o louvor não cantou direito. Esse povo parece estar menos ungido depois da quarentena. Por quê? Porque você não se entregou do momento que você tinha. Amém? Eu estou falando instruções de um homem de Deus que aproveitou as oportunidades que surgiam. Paulo queria pregar para a casa de César. Ele não chegou a falar diretamente com César, mas ele pregou para os guardas da guarda pretoriana de César. Era só a guarda que tinha acesso a César. Era como pregar para os guarda-costas do presidente. Aleluia! Ao ponto de, dentro da casa de César, as pessoas começarem a se converter. Amém? Ele aproveitou uma oportunidade. Mas por que ele aproveitou? Ele poderia estar se queixando, eu estou dentro de casa, eu estou preso, eu não consigo, vai ser difícil, vai demorar, Ele não. Ele aproveitou oportunidades. Então significa que eu preciso, nesse tempo, aproveitar oportunidades. Você sabe por que você está me assistindo pelo Facebook? Porque eu estou aproveitando uma oportunidade. Deixa eu te dizer, a igreja tem aproveitado, e eu estou falando de corpo de Cristo, uma oportunidade. E tem entrado em casas onde ela não entrava. Tem falado para pessoas que não davam ouvidos. Por quê? Está aproveitando uma oportunidade. E você, de forma individual, como é que você tem aproveitado as oportunidades? Eu te aconselho, se envolva na oração. Você vai aprender a orar mais, orando. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta mais? Andando. Como é que você aprendeu a andar? Andando. Eu não sei você, mas não se ensina uma criança a andar falando sobre teoria, sobre a gravidade. Olha, existe a gravidade, ela exerce uma força contra... Não, querido, a criança não vai aprender a andar ouvindo isso. Ela vai aprender a andar dizendo, vem, dá mais um passo. Vamos, comigo. Deus quer fazer isso contigo, querido. E Ele vai te ensinar a orar. Amém? Fica de pé onde você está, vamos orar. Nós estamos encerrando essa live. Eu quero, antes de encerrar, antes de passar para a Bárbara para ela poder encerrar, eu quero falar que amanhã, no nosso Instagram da nossa igreja, estaremos com o apóstolo Sérgio Pessoa para ouvir uma palavra, conversar sobre prosperidade. Pastor, sobre prosperidade nesse tempo. Querido, esse tempo é que a gente precisa ouvir as mesmas coisas. Eu tenho visto muita gente esfriando porque não tem ouvido as mesmas coisas. Amém? Então, nós vamos estar nesse tempo. É um tempo precioso, é um grande homem de Deus, pregador, conhecido. Ele ministra em outros países, é conferencista internacional. Como é? Conferencista internacional. Ele pastoreia uma igreja do Verbo da Vida lá em Jundiaí, São Paulo.
e vai estar tendo a oportunidade de a gente bater esse papo, aproveitando uma oportunidade. Amém? Então feche seus olhos onde você está, quero orar por você. Pai, eu te rendo graças pelas vidas daqueles que assistiram essa live ou que vão assistir a reprise enquanto estiver na internet. Nós declaramos, Pai amado, sobre a vida dessas pessoas prosperidade, saúde e preservação. Nós declaramos também, Pai amado, sobre a vida delas aquilo que estava desalinhado sendo alinhado. E que nesse tempo eles possam aproveitar as oportunidades que estão adiante deles. Que eles possam entrar por essas portas que o Senhor tem aberto e deixar de forçar portas que o Senhor já fechou. No nome de Jesus, que eles possam trilhar um caminho pautado no Teu Espírito e debaixo da direção do Teu Espírito. No nome de Jesus, nós declaramos, Pai amado, essas pessoas com a mente alerta para as coisas do alto. E no nome de Jesus, eles utilizando o seu tempo para entoar louvores, para engrandecer o Teu nome e para exaltar os Teus feitos. No nome de Jesus, amém. Bárbara. Aleluia! Que palavra poderosa, amados. Sabemos que temos vivido um tempo onde temos tido muito tempo, né? E às vezes a gente não sabe lidar tão bem com tanto tempo, para quem vivia com a vida corrida, cheia de afazeres. E, amados, eu assisti o vídeo assim, eu chorei, mas eu não só faço isso não, viu? Só para enfatizar, o pastor exagerou. E ele mesmo me indicou o filme. Então, queremos agradecer a participação de todos. Hoje sentimos falta de alguns irmãos da igreja que acho que por algum motivo não conseguiram assistir. Quero pedir que quem assistiu compartilhe, né? Mande mensagem para esse irmão que você sentiu falta. É a mesma coisa quando nós vamos à igreja. Se a pessoa não comparece, a gente manda mensagem, procura saber como é que está. Então, vamos entrar em contato com esses irmãos. Né? Creio que é um tempo de aceleração, de crescimento extraordinário na palavra de Deus. Sei que o Senhor tem reservado um tempo precioso. Amém? E assim, mergulhar na oração, mergulhar na palavra de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Então, quero dizer a todos vocês, quem faz parte da nossa igreja já conhece, dízimos e ofertas, né? A gente divulgou um cartaz com as contas para vocês poderem fazer a transferência. Aquele que não é do nosso ministério, mas tiver no seu coração de semear nessa obra, fique à vontade, também está disponível. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco também, tem os nossos WhatsApps. Temos nos disponibilizado também para conversar com pessoas que de repente estão em casa, se sentindo sozinhas ou lidando com algum tipo de emoção que não estão conseguindo. Então, nós estamos à disposição para conversar e orar com você. Caso tenha algum pedido de oração, também pode ir deixando aí abaixo nos comentários, que a gente pode estar entrando em contato com você. Amém? Mas pega junto, é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço. Juntos somos muito mais fortes, iremos muito mais longe, faremos muito mais coisas. Amém? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Pai, pela palavra ministrada nesse lugar. Te agradecemos, Pai, por poder conhecer um pouco mais sobre como permanecer na oração e na palavra, Pai, mergulhando nesses dois canais que nos levarão direto às tuas direções, à porta certa, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa que assistiu, por cada pessoa que ainda vai assistir. Queremos, Pai, em nome de Jesus, liberar uma noite maravilhosa na tua presença, um dia amanhã extraordinário, Pai, e que, em nome de Jesus, tudo voltando ao normal com relação aos cultos, mas no sobrenatural e no extraordinário, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra. Amém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher e sejam abençoados na prática da palavra.